Importância da contextualização cultural. Contexto cultural. Olha só, aqui a gente tem 3 exemplos onde a gente pode observar que aqui nesse primeiro, contexto cultural, a importância do contexto cultural enriquece o aprendizado matemático em ambientes diversos. Significado cultural. O significado cultural ele vai fortalecer a identidade dos alunos indígenas e a práticas inclusiva, onde a gente vai ver ali a colaboração e a valorização da diversidade da educação matemática. Tendências em educação matemática, conceitos e abordagens fundamentais. A didática da matemática ela nasceu da necessidade de entender a relação entre o professor, o aluno e o conhecimento. Guy Brusseal, um importante pesquisador francês, chamou isso de situação didática. Cada momento em sala é uma situação de aprendizagem. O professor cria um ambiente, o aluno age e o conhecimento se constrói na interação. Aqui a gente vê um exemplo ali de um triângulo, onde a gente tem, são triângulos didáticos, onde a gente tem o professor e uma das arestas, o saber e o aluno. O professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno, e o saber é o conhecimento que o aluno precisa adquirir, e o aluno é o sujeito ativo desse processo. A epistemologia do professor é o conhecimento que o professor precisa adquirir para trabalhar com seus alunos. E além dele ter que dominar o conteúdo, ele precisa também procurar metodologias para aquele conhecimento chegue àqueles alunos da melhor maneira possível. E a relação do aluno com o saber é o conhecimento que o aluno precisa adquirir. Esse conhecimento aí sempre é levado em considerações a vivência dos alunos, a experiência prévia que ele já tem sobre aquele determinado assunto. E a relação pedagógica é onde o professor ele vai fazer as orientações necessárias para que o aluno entenda aquele conteúdo e também ele vai fazer as orientações e vai intervir também quando for necessário para que aquele assunto chegue da melhor forma possível para os alunos. Valorização da matemática. A importância cultural e educacional da matemática. Temos aqui 3 exemplos. História da matemática, etnomatemática e resolução de problemas. Isso é a importância da matemática ser trabalhado. Esses 3 temas aí são bem importantes. A história da matemática, ela revela suas origens diversas, mostrando como diferentes culturas contribuíram para que o conhecimento matemático, valorizando a riqueza e da tradição matemática ao longo dos séculos. Ou seja, a matemática ela foi criada, não foi criada por uma pessoa só, ela foi criada através de uma evolução de anos e anos, e isso passou por várias culturas diferentes para que a matemática chegasse onde ela está hoje. É importante trabalhar isso com os alunos, eles vão entender um pouco sobre essa história e vão entender como que isso pode ser trabalhado também dentro das suas práticas, dentro da sua realidade. Etnomatemática são os saberes locais, que vão ser trabalhados a matemática, trabalhando na prática. Então, nesse caso aí também é importante que os alunos entendam um pouco sobre essa etnomatemática e aprendam para usar essa diversidade aí dentro da matemática. Resolução de problema é fundamental para o aprendizado significativo, promovendo a aplicação prática da matemática do cotidiano e permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades crítica e criativa. Na resolução de problemas, além do aluno ele entender que ele vai utilizar problemas da vida real para ser resolvido usando matemática, ele também vai desenvolver aí um raciocínio crítico e criativo. Atividade contextualizada. Aqui temos exemplos aqui, de etnomatemática, integrada à cultura indígena. Isso aqui vai tornar o aprendizado mais significativo. Jogos educativos também. Jogos educativos ele vai ajudar a reforçar alguns conceitos. A maneira que o professor trabalhe determinado assunto, ele pode usar uma atividade ali, um jogo educativo para reforçar aquele aprendizado ali, tornando a aula muito mais divertida e mais dinâmica.
Resolução de problemas estimula o pensamento crítico, o pensamento criativo dos alunos, e principalmente quando se trata no contexto indígena. Exemplo de atividade com objetivos do cotidiano indígena. Observa que aqui a gente tem alguns problemas envolvendo um contexto da realidade indígena. Podemos observar que aqui a gente tem uma atividade simples de matemática, porém ela está contextualizada com uma linguagem que todos os alunos vão conseguir entender. Por quê? Porque estamos usando, por exemplo, ali, ó, um objeto, que é a espiga de milho, que é conhecida por todos os alunos. São problemas voltados para a realidade dos alunos. Então, aqui a gente tem, ó, o artesanato com semente, e aqui do outro lado a gente tem uma história coletiva, também com um objeto, olha só, aqui a gente está usando uma fruta, a banana, que também faz parte da realidade dos alunos. Do outro lado, a gente tem ali uma contagem de 0 a 5, usando algumas figuras ilustrativas. Também essas figuras ilustrativas ali também é referente à realidade dos alunos. Podemos observar, ó, que na primeira a gente tem ali uma capivara, temos ali o tucano, a onça pintada, aqui a gente tem a coruja e a gente tem o macaco. São todos animais que fazem parte do cotidiano dos alunos. E eles estão em 3 línguas diferentes. Olha só, a gente tem aqui, além do português, a gente tem o Apixana, temos o Macuxi e Ingaricó. Todos eles estão com 3 línguas diferentes, fora o português. Esse material aqui foi um material tirado do guia prático, do Guia de Práticas Pedagógicas para a Alfabetização Escolar Indígena de Roraima. Esse guia foi feito aqui pelo CEFOR, pela Gerência Indígena. Esse material ele foi criado a partir de reflexões sobre avaliações formativas e ações também. Então, esse material ele não foi divulgado ainda, mas breve ele vai ser divulgado e já dá para a gente utilizar como exemplos aqui de atividade com objeto do cotidiano indígena. Aqui a gente tem abordagem crítica e inovadoras, algumas metodologias contemporâneas e matemática. Educação, matemática crítica, modelagem matemática e jogos e curiosidades. A educação matemática crítica, ela promove uma reflexão profunda sobre o ensino. Um exemplo disso, dessa reflexão profunda sobre o ensino da matemática, é quando a gente começa a observar situações do dia a dia que promovem que a matemática pode auxiliar. Abordagem crítica e inovadora. Abordagem crítica e inovadoras. Algumas metodologias contemporâneas em matemática. Temos aqui 3 exemplos de situações matemáticas que o professor pode trabalhar claramente com seus alunos. Educação matemática crítica. A educação matemática crítica, ela promove a reflexão profunda sobre o ensino, incentivando os alunos a questionar conceitos e práticas, levando a um aprendizado mais significativo e consciente. Um exemplo disso é o professor trazer alguma informação, levar alguma informação de algum jornal, alguma informação que dá para trabalhar essa educação matemática crítica aqui, trazendo a reflexão onde o aluno vai poder analisar tanto os elementos matemáticos que vai estar contido naquela determinada atividade ali, e ao mesmo tempo ele vai conseguir também fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo ali socialmente, que relevância aquela informação tem para o convívio social daquela determinada atividade. Modelagem matemática. A modelagem matemática ela permite que os alunos apliquem matemática em situações reais, desenvolvendo habilidades práticas e criativas para resolver problemas no cotidiano e entender o mundo ao seu redor. Nessa modelagem matemática aqui, a gente pode usar como exemplo, podemos usar exemplos como entender um pouco sobre a meteorologia, entender um pouco sobre a previsão do tempo, onde o aluno ele vai entender melhor sobre a questão
onde as regiões estão mais frias, onde estão mais quentes, e ali, nessas informações, ele consegue entender um pouco onde a matemática vai estar contida para ele entender melhor, para trabalhar de uma forma onde ele consiga entender e visualizar a matemática ali no cotidiano. Jogos e curiosidades. Esses jogos e curiosidades matemática são recursos que motivam e engajam os alunos, tornando o aprendizado mais divertido e interativo, além de estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas. Nesse caso aqui, os jogos e curiosidades, o professor pode muito bem, após uma aula, usar jogos para fazer a manipulação daquele objeto de conhecimento que foi trabalhado dentro da sua aula. E isso, com certeza, é muito mais prazeroso para o aluno. A aula vai se tornar muito mais significativa e interessante para eles.